aqui diretamente da Baía de Guanabara, convidada pela ONU Meio Ambiente como defensora Mares Limpos para acompanhar o lançamento da campanha Mares Limpos, agora assinada pela Volvo Penta, que integra esse time de empresas imbuídas em diminuir o plástico. E aí aqui a gente está falando de criar novos produtos, mas principalmente de levar uma conscientização sobre a necessidade da diminuição dos descartáveis nos oceanos, justamente para a comunidade náutica, que, por incrível que pareça, não entendeu muito bem assim o rolê dos plásticos nos oceanos. E é uma honra dividir uma mesa com World Animal Protection e com o Capitão Schurman, também defensor de mares limpos, para a gente poder falar sobre isso. Vamos junto? E você aí, tá fazendo o que para diminuir os plásticos nos oceanos? Bom, gente, bom dia. É um prazer estar aqui. Essas pessoas maravilhosas do meu lado. Obrigada, Fê, pelo convite. Obrigada, Volvo, por abraçar essa causa, né? A questão do plástico nos oceanos me tocou muito quando eu assisti o documentário do Jeremy Irons, o Trash, e fiquei sabendo da tal da ilha de plástico, ou sopa plástica no Pacífico. Por conta disso, por conta do descobrimento dessa ilha, também feito por um capitão, essa sopa, né, que existe, ela gerou muita pesquisa, e aí chegou-se ao fato que se a gente não mudar os nossos consumos, o nosso consumo de plástico descartável, a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos em 2050. Então, o que a gente enfrenta por aí é, de fato, uma mudança na sociedade sem precedentes, porque até mais ou menos os anos 50 a gente vivia um tipo de vida, e aí a gente mudou esse tipo de vida para copiar e para se inspirar num modelo um tanto equivocado, e que agora a gente está se dando conta do quão equivocado é, do American Way of Life, e do conforto, e do descartável, e de tudo to go. E assim, a gente está sempre muito apressado, e a gente está sempre muito egocentrado. E aí, por conta do nosso egocentrismo, a gente precisa usar muito plástico descartável, porque é só um copinho, é só um canudinho, é só um talherzinho. Só que a indústria do plástico, a gente tem que lembrar que é um lobby bastante bilionário no mundo, né? A gente não está lidando com amadores, e a gente não está lidando também com um problema, assim, que ninguém entendeu ainda o que está acontecendo. Entendeu-se muito o que está acontecendo, e é muito importante que a ONU e outras ONGs e outras empresas abracem essa causa, porque, de fato, a luta é contra uma mudança de hábito, é contra várias fake news criadas a respeito do quanto o plástico é bom, inclusive a última delas que eu ouvi a respeito das sacolinhas, de uma pessoa que prefiro não citar o nome, é que existem agora várias pesquisas de como as ecobags estão causando doenças nas pessoas. Esse é o nível das fake news que a gente tem que entender que são criadas pela indústria do plástico. Quando a gente pensa que a gente vive num país com uma população, com a educação que a gente tem, de fato, cada um de nós precisa levar essa informação. E a gente despeja, em média, 12 milhões de toneladas de plástico nos oceanos por ano. Isso é o que a gente sabe, isso é o que é mapeado. A gente vive num país que ainda tem mais ou menos metade dos municípios com lixões e não com aterros sanitários. Isso causa um transbordo desse plástico, né? Vide o Jardim Gramacho, que era o maior lixão da América Latina, e eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ir lá, quem não foi vale muito a pena. Ainda tem muito lixo e é na boca da Baía de Guanabara. Então a gente entende que situações como essa, historicamente, a gente usa os rios, usa as águas para se livrar daquilo que a gente não quer mais ver. Os oceanos, eles são, na verdade, a ponta do iceberg. E o problema do plástico, ele é um problema que, na verdade, deflagra uma grande crise de valores que a gente vive na sociedade. A gente vive uma crise em que vale mais o que a gente tem do que o que a gente é. Então, assim, eu uso o look do dia, que é um crime ambiental, quando a gente pensa que 16% de todo o pesticida do mundo é usado no algodão, e a gente acha que a gente tem que seguir ainda influenciadores que postam o look do dia. É muito importante que a gente tenha empresas e pessoas e ONGs e governos e tudo que a gente puder para fazer com que a gente mude esse mindset, porque é apenas uma questão de mindset. Tudo que a gente faz hoje com o descartável, a gente fazia antes sem o descartável.
A gente bebia todos os líquidos, a gente descartava resíduos, inclusive de uma forma mais inteligente, fazendo compostagem, poluindo menos. E quando a gente pensa no impacto e no ponto que a gente chegou, que qualquer lugar que você ande, em qualquer cidade, em qualquer trilha, em qualquer parte do oceano, você vê plástico, você vê lixo. Então, o problema não está sanado, ele é sistêmico, ele não é só um problema de uma parte da sociedade, ou de um tipo de consumo, ou de um recorte de estado, classe, gênero, idade. Ele é um problema sistêmico. E para a gente endereçar problemas sistêmicos, a gente precisa ter soluções sistêmicas. A economia circular é uma delas, a pesquisa é outra, e o engajamento individual é outro. Porque quando eu comecei o Menos um Lixo, eu troquei o copo descartável pelo copo retrátil, né? Uma primeira versão desse que eu estou usando na mão. Em um ano, eu economizei 1.618 copos. Sem contar o meu escritório, porque nunca teve copo descartável, só o copo que eu usava na rua. Os números são muito grandes, a gente não para contar. 150 sacolinhas por dia, por pessoa, num país que tem metade dos municípios assistidos por lixão, é inadmissível, é inaceitável. A campanha Mares Limpos, ela vai muito além dos oceanos, porque os oceanos, de novo, eles são a ponta de um problema criado nas cidades, de um problema criado nas residências, de um problema criado na forma como a gente existe como sociedade. E no momento que a gente tem desafios ambientais globais, que a gente já entendeu que está tudo interligado, o ar, as águas, os oceanos, é muito importante que a gente aqui, que tem poder de voz, que tem poder econômico, que tem poder de mudar o entorno, que a gente levante para essa causa mesmo e se engaje, porque ela é uma parte da grande ameaça ambiental que a gente vive hoje, principalmente com esse governo. E está em várias questões. A gente vê agora um esforço grande, né, para combater os lixões no Brasil com uma alternativa absolutamente desapropriada, que são incineradores. É isso que o ministro do Meio Ambiente quer propor nesse momento. Então, o problema é bem sistêmico, é bem grave, e eu acho que esse é o momento para cada um de nós entender o seu poder de ação, o seu poder de mobilização e o seu poder de mudança. A gente teve recentemente em Noronha lançou um desafio, na verdade um decreto, que é um desafio de viver sem plástico, Noronha Plástico Zero, uma ilha que é uma ilha de preservação ambiental no Brasil, e sai na frente lançando esse decreto que proíbe todos os zinhos. Copinho, canudinho, pratinho, talherzinho, enfim, saquinho. E é possível viver dessa maneira. A gente está apoiando essa iniciativa, ao menos um lixo, junto com a Iônica, de implementação. E quando eu fui para lá recentemente, eu fiquei bem chocada porque o barco de mergulho que eu fui fazer mergulho tinha copo descartável. Mergulho, preservação ambiental, você fala da preservação das espécies e venta no mar, né? Vocês devem saber melhor do que eu. E você usar descartável, eu fiquei bastante impressionada. Então está muito infiltrado o problema, e a gente tem aqui uma oportunidade gigante de fazer a virada. Ainda dá tempo. Então eu convido cada um de vocês de novo a se engajarem em todas as iniciativas possíveis e em todas as mudanças de comportamento individual, que vão de eliminar a cápsula de café em casa e voltar para o café coado, que inclusive tem uma qualidade muito melhor, a cada saquinho, plastiquinho, canudinho e inho que a gente encontra na nossa frente. Juntos somos mais fortes.